Oposição da ciência. Visitante. Vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos a opinião dos sábios que os contestam ou os explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre fenômenos das mesas girantes? Se nisso estivesse notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com um desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de novas forças? Pergunta bem inteligente. Por que os sábios não se interessam pelos fenômenos? E aí nós temos que entender que a doutrina espírita, ela tem entre seus adeptos pessoas que têm a tendência a acreditar. E na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz que há alguns é contraproducente tentarmos levar a doutrina espírita para eles, porque não está no cronograma de aprendizado dele desta vida a doutrina espírita. Então, se ele ouvir falar e ele fizer algum comentário ruim e ele pensar a respeito, já está de bom tamanho. A doutrina espírita, ela vai ganhando adeptos consciencialmente com o tempo. Hoje, o grande trabalho da espiritualidade na Terra é evangelizar. Daqui mais um tempo, vai se espiritualizar verdadeiramente. Allan Kardec responde: traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É pena, porém, que eles tenham esquecido em mais de uma circunstância. Antes, porém, de responder à vossa justiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometeste dizendo que todos os sábios são contra nós. Kardec mostra que ele fez uma pergunta muito judiciosa, muito interessante. E aí ele fala que não é todos os sábios. Vejamos. Como vos disse há pouco, é precisamente a classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos. Isto em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações. E ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Então a doutrina espírita vai atingindo principalmente as pessoas que têm mais estudo, que têm mais consciência, que têm mais conhecimento. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor de sua bandeira, não são pessoas de quem se não deva conceder certa dose de ilustração? Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Portanto, Kardec traz para o jovem que existiam muitos sábios ali em várias situações, inclusive padres, pastores, rabinos, e tinha até mesmo alguns muçulmanos. Então, todos ali estavam congregados em uma ideia de estudar a doutrina espírita, de procurar entender a doutrina espírita. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? E a ciência oficial, na maioria das vezes, tem um ou dois que são radicalmente contra a doutrina espírita ou contra qualquer religião, e os outros 99, 98, 99 são a favor. Mas para afrontar aqueles dois, que normalmente eles, por incrível que pareça, eles têm poder dentro das instituições, eles deixam ficar. Mas eles são livres para pensar e acreditar do jeito que eles quiserem. Apenas, muitas das vezes, não podem se expor publicamente dizendo aquilo de uma forma mais ou menos aberta, de acordo com a situação de um conjunto de fatores. Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente,
A experiência prova o contrário. A ciência vira e mexe, ela se engana, ela se equivoca e ela traz algumas conclusões que de mais para frente ela tem que corrigir. Faz parte do processo, faz parte do mecanismo de evolução das pessoas. Não repetiu ela como quimeras tantas descobertas que mais tarde se tornaram título de glória aos seus autores? Quantas pesquisas, quantos estudos, quantas informações foram taxadas de que isso não serve para nada? E pouco mais à frente, aquilo ali foi mostrado como grande conquista para todos. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo de sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? A gente citou antes, no trem, as máquinas a vapor foi criado por um francês, mas ele não quiseram aceitar aquilo, investir naquela pesquisa, nas pesquisas, no aprimoramento das máquinas a vapor. Quem investiu se deu bem. Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não decidiu que aquilo era uma utopia com o que se não havia de ocupar? Máquina a vapor? Deixa isso para os sonhadores, não vamos nos ocupar disso aí. Temos coisas mais importantes e perderam. Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força do mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes. Por causa de um erro, não pode falar que todos são nécios, que todos são toxos. Temos que então procurar entender e compreender as condições, os caminhos que aquela situação se dá, como que os fatos acontecem, para que melhor possamos entender todos esses mecanismos. Certo que não. Não há pessoas sensatas que não façam justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere às ideias novas. Então, todas as situações têm lá os seus motivos, têm as suas condições para que se possa entender, para que se possa compreender, mas as ideias novas sempre terão que ser bem-vindas, sempre terão que ser bem avaliadas e bem analisadas. O visitante. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa e que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. O cético ele vai fazendo algumas colocações muito importantes para a gente refletir. E certamente, se a ciência se tornasse espírita, se os cientistas se tornassem espíritas, muitas inovações, muitas modificações trariam para a sociedade, para o bem-estar de todos. Allan Kardec. Concordai também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Como uma pessoa vai entender, vai compreender os mecanismos de como interagir com aquela situação, se ele está fora da competência dele, está fora daquele padrão que ele quer entender. Se quiserdes edificar uma casa, confiareis esse trabalho a um músico? Se estiverdes enfermo, far-vos-ei sangrar por um arquiteto? Quanto estáis a braços com um processo e desconsultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, ninguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo. Cada um é conhecedor daquilo que ele estuda, daquilo que lhe é pertinente. Não, cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Portanto, cada ciência estuda aquilo que ela vê, aquilo que ela entende. E não adianta nada querer inverter a ordem dos fatores, como Kardec mostrou nos exemplos dados, que não vai dar certo. Então, cada um de nós temos que saber procurar aquilo
que é inerente ao nosso entendimento, à nossa necessidade. E também é importante nós entendermos que não adianta tentarmos falar de espiritismo com quem não quer entender o espiritismo, conforme ficou mostrado no, no crítico. Ele não queria entender, ele queria só criticar. E, logicamente, quem tem um problema espiritual, de obsessão, que necessita de um tratamento verdadeiramente espiritual, ele vai precisar da doutrina espírita. Todos têm que respeitar isso, todo mundo tem que entender isso. Os do espiritismo têm como agentes inteligentes que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitos aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos. E, desde então, ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. Querer que todos os fenômenos aconteçam dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo entendimento, dentro da mesma situação e condição, não vai dar certo. Temos que procurar entender a transcendência dos fatos, temos que procurar entender os fatos por um outro prisma, por um outro ângulo. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarregou de ir, emendando diariamente como se tem emendado outros. E aqueles que preferiram restaurar a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. E aí vem a questão básica. Cada um de nós temos que procurar entender que existe sempre algo além daquilo que a gente conhece, além daquilo que a gente entende. E o poder do Criador é infinito. E, portanto, Deus tem para nós uma infinidade de fatos e situações para que possamos entender melhor como agem os espíritos, como eles interferem na nossa vida. E ir contra isso vai se tornar vergonhoso em duas situações. Principalmente ao voltar para o mundo espiritual, que é a mais perigosa, e ou contra todos os fatos voltam-se contra o que a pessoa quer e a favor daquilo que ele não entendeu ainda. As corporações sábias não podem nem jamais poderão pronunciar-se nesta questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-las juiz dela. Toda ciência tem como pronunciar sobre aquilo que ela estuda, lembrando que ela está sempre aquém da verdade absoluta daquele fato. E entre as coisas espirituais, a ciência não terá muito domínio, porque é tudo muito transcendente. E, portanto, por mais que ela estude, vai cair sempre na transcendência. O mais importante vai ser quando criarem uma lente que consiga captar a imagem dos espíritos e um equipamento tão sensível que consiga captar o pensamento dos espíritos. Aí sim, vai fazer o grande diferencial, vai trazer a grande mudança, a grande transformação, porque vai ficar mostrado ipsos fatos que existem os espíritos e como eles agem. O espiritismo é uma questão de crença pessoal e não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Ter convicção e ter fé é de fórum íntimo, é com cada um. Não é as pessoas, outras pessoas, a lei que vai definir o que você acredita, o que você tem a fé. A fé é só fé. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos. Portanto, os fatos vão conduzindo as pessoas a um entendimento maior, os fatos vão conduzindo as pessoas para uma compreensão maior, para que, ao longo do tempo, todos possam se inteirar da verdade do mundo dos espíritos. Deixai passar esta geração, levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que, se há de dar com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades tão combatidas, e de que hoje seria ridículo duvidar. Hoje chamam de loucos os crentes. Amanhã será a vez dos que não crerem. Foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra.
Cada um, em cada época, acredita de um jeito. Por mais que as pessoas tentem criar todo o embaraço para o desenvolvimento do espírita ou espiritual, chega um momento que não tem mais como cercar, ele vai crescer. Se hoje chamam de loucos os que creem nas coisas espíritas, amanhã, louco será aqueles que não creem. Nem todos os sábios, porém, julgam do mesmo modo. E notai que agora chamo sábios aos homens de estudo e saber. Tenho ou não tenho título oficial. Então, os sábios, aqueles que têm sabedoria realmente, que o Kardec mostra, eles vão observar os fatos e procurando compreendê-los, procurando entender e racionalizar segundo a sua inteligência, segundo as suas possibilidades. E aqueles que têm apenas estudo, não são sábios, não raciocinam. Existe muito disso. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa. E os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva e lhe chamasse de visionário ou louca quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. A partir de coisas tão simples que tanta gente viu e nem se apercebeu, mas quando a empregada, a serva da casa, chama Galvani e mostra para ele as rãs pulando na panela, se elas já estavam mortas, que elas estavam pulando. E a partir dali ele começa a pensar uma série de situações e entender que existia eletricidade. Da mesma forma, para quantas pessoas já estiveram debaixo de um pé de maçã e uma maçã caiu sobre ele e nada aconteceu de transcendente, de muito entendimento. Mas diante de Newton, ele começou a observar e meditar, criou leis, estudou técnicas que até hoje é base para a mais sofisticada física, a física quântica, eletrônica, eletricidade, lá na frente, tem que estudar aqueles que foram os primeiros, os pioneiros. Tem que estudar Maxwell, tem que estudar Newton, tem que aprender a base para aprender o topo, chegar ao topo do conhecimento da física. Portanto, tudo tem sua etapa, tudo tem um caminho para ser conseguido, para ser alcançado. O fenômeno burlescamente designado sob o nome de dança das mesas não é mais ridículo que a dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Entender isso é fundamental. Se todos os cientistas, repito, procurassem compreender a doutrina espírita, muita coisa mudaria na Terra. Se as pessoas procurassem compreender a profundidade da doutrina espírita, eles se modificariam totalmente para caminhar com mais segurança na Terra. A doutrina espírita é cercada de informações transcendentes, importantes para cada etapa da nossa evolução. Será que se os políticos entendessem que ele tem reencarnação, que existe um processo de reencarnação, será que ele tomaria os mesmos processos, as mesmas ações, as mesmas atitudes? E eles disseram ainda: já que tanta gente se ocupa com eles, e homens notáveis fizeram deles o objeto de seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria volta ao mundo. Porque naquela época que surgiu a doutrina espírita, entre 1840 e 1870, vamos botar 10 anos para baixo para cima, a mais, tinha muitos médiuns de efeitos físicos e médiuns das mais diferentes qualidades e capacidade. Não só na França tinha muitos, mas todos os países tinham alguns, inclusive no Brasil da época. Visitante, perfeitamente,
Eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual a base que se afirma na crença da existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? E a grande sabedoria é falar duvidando, falar questionando. A grande sabedoria é quando nós falamos sobre um assunto deixando que o outro pense nas brechas que existem. E Kardec sabia fazer isso como ninguém. Allan Kardec. Essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Você tem que observar os fatos e raciocinar sobre eles. Eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame. Ele examinou todas as possibilidades, observou várias vezes os fenômenos acontecendo para tirar uma conclusão. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem ler, conhecer o como e o porquê. Então, para que Kardec aceitasse aquela ideia, ele procurou entender tudo o que estava acontecendo, como acontecia, por que acontecia e quais eram os meios daquilo acontecer. E depois de muito estudar, de muito pesquisar, de muito procurar interagir, chegou no corpo de doutrina da doutrina espírita, que é um dos principais tratados de tratamento de saúde mental que tem no mundo. E aqui simplesmente repito a palavra de uma médica renomada. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico outrora, incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que os seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animáculos que causam tantos estragos à economia? Um simples vírus que não é visível a olho nu pode matar milhares de pessoas. Lógico que não é um vírus, é uma família de vírus. É uma colônia de vírus. Mas é um ser tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. E não se surpreendam se um dia, ao melhorarem e aperfeiçoarem as lentes das câmeras que existem hoje, tanto filmadora como fotográfica, conseguirem filmar os espíritos e verem que por trás das doenças, além, muito além das coisas físicas que sempre acreditamos até hoje, existe o fator energético, o fator espiritual, conjunto de espíritos manipulando energia para adoecer, assim também como tem aqueles que manipulam energia para curar. Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos. Teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Tudo está revelado, tudo já está sabido por todos, e esse é o caminhar que a sociedade vai e nós não temos como captar mais nada. Reflitamos. Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe, se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos. A doutrina espírita vem trazer para nós um conjunto de reflexões. E essa aqui é muito importante, porque, conforme dissemos antes, em um dado momento iremos perceber, iremos descobrir que as doenças são causadas muito mais por influências espirituais do que por influências bacteriais e virais. Com o tempo, iremos descobrindo, pesquisando, entendendo e, logicamente, conseguiremos agir no sentido de tratarmos melhor e ajudarmos as pessoas a se prevenirem para não se adoecerem. Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação!
A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta. É uma revolução nas ideias. Quando se descobriu, então, o mundo das bactérias e dos vírus, revolucionou todo o processo de entendimento das doenças. Mas afirmo, quando perceberem a importância da energia psíquica de cada pessoa e da manipulação psíquica que os espíritos nos fazem, o mundo será todo diferente. Porque todos nós saberemos que teremos que estar vigilante e atento para não cairmos das armadilhas que muitas das vezes os espíritos nos colocam. Teremos então que aprender a olhar para os horizontes com os outros olhos e procurarmos então nos aperfeiçoar para conquistarmos a nossa saúde, conquistarmos o nosso bem-estar espiritual, e com isso todos precisam de interagir, de se ajudarem mutuamente, todos se fazendo melhor. Quanto a luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas? Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgosto, tratado como insensato? As pessoas até hoje criam atritos, criam tendências das mais adversas e às vezes até mesmo ridículas para tentar explicar o inexplicável. E mesmo diante dos fatos mais esclarecedores, as pessoas não conseguem captar perfeitamente as ideias de tudo aquilo que eles querem ou defender ou atacar. Então nós temos que ter um ponto de equilíbrio, temos que entender com equilíbrio para sabermos até onde consegue ir a nossa capacidade de compreender e de entender. São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes deve dar crédito, mas a isso você pode responder que data de meio século a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta. Em algumas horas, atravessar-se a França, com o vapor produzido por um pouco de água fervente, em um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Naquele momento que Kardec está escrevendo os livros, estavam desenvolvendo o trem a vapor, o navio a vapor, a eletricidade começando a ser descoberta, tudo tão inicial, tudo tão básico. E hoje nós temos tantos recursos. Quantas coisas nesses 150 anos mudaram? Quantas coisas se aperfeiçoaram nesses 160 anos? Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Alguém chegar e falar assim, olha, você vai ligar um botãozinho assim, vai passar alguma coisa aqui que você não vê por esse fio e vai acender as lâmpadas que vai iluminar a noite toda. Mas eu não estou vendo o que está passando dentro do fio. Me botar o dedo vai me dar choque. Da mesma forma, eu não estou vendo que tem um espírito envolvendo o meu corpo. O espírito penetra o corpo, porque ele está envolvendo todas as células do corpo e ainda ultrapassa o corpo por um espaço de 25 centímetros até 25 metros, como diz alguns pesquisadores a respeito. Da mesma forma, em torno de um fio elétrico tem um campo de energia. Os fios que a gente lida aqui, a gente pode botar a mão nele, não tem problema. Mas um fio de alta tensão, mesmo estando encapado, ele tem um grande campo de energia em torno dele, que não vai te causar uma boa sensação se você ficar muito perto dele. Portanto, pode até não te dar choque se estiver devidamente isolado, mas ele tem um campo de energia que você vai sentir esse campo de energia. Ciência. Será isso, porventura,
Coisa mais perigosa que o espaço ser povoado por seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram seu invólucro material? E se eu acredito ou se eu não acredito, eu não posso proibir que existam seres pensantes no espaço. Porque eles existem, eles estão lá. Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os remotos tempos? São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Tantas as coisas que existem, e nem sempre procuravam explicar devidamente, entender aquilo com total positivismo, criavam-se então N teorias, sem parar para pensar que existe algo além do corpo material. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viriam não superficialmente e de ânimo prevenido, estudaram seriamente sem partido fixo e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos, isso não pode ser verdade. Então, eles estudaram, aprofundaram, mesmo que no fundo falassem: mas isso não pode ser verdade, mas eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero entender. E um detalhe importante, de acordo com as vidas que você já teve para trás, em que tipo de meio você viveu, você então tem em si, tem diante de si, todo um conjunto de possibilidade que vai te fazer crescer e aperfeiçoar. Desde que você estude com a mente aberta para aprender novos conceitos. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio? Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Então as pessoas eram pessoas bem rígidas, bem firmes, que buscavam ter convicção a partir de observações e estudo acurado. Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e esta só consideração devia bastar para exigir mais circunspecção. O mundo espiritual em torno de nós é uma realidade. Por que não seria? Para onde vão os espíritos? Onde ficam os espíritos? Quem há bem pouco poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação. E ao nos confundir a imaginação, tantas, ainda bem que a gente não vê, senão a gente nem beberia água. E água limpa, não é água suja, não. Já pensou nisso? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Veja bem, se tem seres tão pequenos, mas tão sofisticados, que conseguem sobreviver, que conseguem ter vida e até mesmo nos prejudicar um pouco, então podemos entender que há espíritos que moldam nossos corpos. Se um fio passa a energia que acende as lâmpadas que move tudo, em nosso corpo tem uma energia que mantém a vida. Quando essa energia sai do corpo pelo processo natural da morte, o corpo não tem como sobreviver mais. O corpo só sobrevive enquanto tem um espírito. Visitante. Sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Lógico, nem tudo que é possível existir, existe. Mas se nós admitimos a possibilidade, então por que tem alguma coisa de fato realmente para existir? E Kardec responde: é exato. Mas não podeis deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou, porque a razão não a repele. Se é possível que ela exista, então
nós temos que admitir, pela razão, que ela é possível de existir, e aí nós devemos estudá-la, procurar compreendê-la. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes porque tem passado o mundo, e se mostra entre os mais selvagens povos, no estado das ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e da existência futura. A existência dos espíritos, a sua manifestação, era crença comum em várias situações, em várias civilizações, em várias culturas. A crença em Deus existe tanto nas pessoas mais civilizadas quanto nas mais selvagens. Todos já começam a entender que tem algo a mais, que tem um ser superior, tem um ente supremo que gerencia tudo. Quando vamos entendendo tudo isso, vamos então compreendendo a importância de valorizarmos o que a vida traz para nós, o que nós temos que encarar aqui como realidade. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado senão com precauções misteriosas que o tornaram inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Então, a doutrina espírita existiu, sempre esteve presente, e alguns colocavam no lamaçal da superstição por interesse próprio, por os mais variados interesses, principalmente o interesse de espíritos maus que acompanham o ser humano. Porque os espíritos bons querem que você acredite no que existe espírito, querem que você acredite na realidade do mundo espiritual para que você se eleve, que você se melhore, que você se corrija. Agora, os maus querem apenas se divertir. Querem apenas desfrutar de um momento de lazer, seja fazendo mal e se divertindo, ou seja, tendo prazeres que eles querem que você tenha com eles, porque eles são incapazes de gozar desses prazeres sem uma sensação humana, sem energia humana. Portanto, são espíritos que caminham ao nosso lado, caminham conosco, e nós precisamos entender isso. Precisamos trabalhar no sentido de nos aperfeiçoar e nos melhorar para que esses espíritos também se aperfeiçoem e se melhorem. Como eles não querem se aperfeiçoar e se melhorar, eles vão tentar impedir que alguém chegue e faça o trabalho que tem que ser feito. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições tão frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural. Visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza, os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. Então tem aqueles que o médium esporádico, ele provoca aquele fenômeno por alguns minutos, por algumas situações, e tem aqueles médiuns que são treinados, constituídos, passados por várias etapas de aperfeiçoamento, então eles conseguem provocar os efeitos mediúnicos em condições favoráveis, em situações permitidas. E aí que nós temos que entender que não é para qualquer um produzir os fenômenos aqui e acolá. É dentro de certas condições, principalmente com a permissão dos espíritos superiores, dos nossos protetores e mentores, portanto tem que ter um fim útil. E não simplesmente um motivo de brincadeiras, de gozações e qualquer coisa parecida. Então, o que é o Espiritismo ainda vamos passar para o outro conjunto de PowerPoint, que esse era muito grande. Vamos procurar entender o Espiritismo e no site da FEB você encontra este e outros livros que te ampliam o conhecimento espiritual, te darão novas diretrizes para compreender o mundo espiritual.